Rafael, psicólogo, e o seu verdadeiro eu para os outros é justamente a pessoa que você quer que os outros acreditem que você é. Hoje o vídeo é sobre a personagem Kikyo Kushida. Tem spoiler das 2 temporadas de Classroom of the Elite. Vamos lá. Todo mundo em algum grau gosta de ser amado. É um desejo inerente do ser humano. E talvez para isso precisemos ser alguém que não somos. Afinal, somos valorizados quando fazemos um papel. De fato, há evidências empíricas de que as pessoas se sentem mais autênticas quando se comportam de forma mais extrovertida, agradável, consciente, emocionalmente estável e intelectual. Ou seja, as pessoas parecem se sentir mais autênticas quando fazem coisas que a sociedade valoriza. Isso varia de grau em grau, desde o nível mais baixo até o nível mais alto, como o da personagem de hoje. Kushida, nos primeiros episódios do anime, ela se mostra alguém bastante agradável, que se dá bem com todo mundo, bastante altruísta e simpática com as pessoas. Tudo parecia muito belo, tudo parecia muito bom. Parecia apenas que ela queria meio que ajudar todo mundo, como se ela tivesse um grande senso de empatia. E isso dura 2 episódios, porque no terceiro episódio, ela reverbera uma raiva oculta por uma colega, pela Horikita. E o Ayano está observando aquilo. Depois de muito tempo, alguém via ela da forma que ela era de verdade. Kushida ameaça o Ayano. Se ele contar para alguém, ela vai acusar ele de assédio, deixando ele basicamente sem opção. A questão é que logo depois dela fazer esse acordo, ela volta a agir como antes, como se nada de fato tivesse acontecido. Um grande controle emocional, algum tipo de transtorno. O que acontece com a Kushida? Kushida tem um desejo enorme de ser amada, mas não no sentido natural que todos nós temos, mas sim um desejo de ser amada baseado em contingência de comportamento. Esse desejo foi reforçado nela desde muito nova. Sempre que ela fazia algo, as pessoas iam lá e reforçavam aquilo, elogiando ela. Ela vivia à procura disso na infância e toda vez que ela obtinha, aquilo era altamente recompensador para o cérebro dela. Kushida foi dominada pelo neurotransmissor, que está por detrás dos maiores prazeres da nossa vida, a dopamina. Em um estudo, os cientistas colocaram eletrodos no sistema límbico, o centro de sentimento do cérebro de ratos, e enviaram um pequeno choque para a área quando o rato ficava em um determinado canto. A teoria era que se o choque fosse desagradável o suficiente, faria com que o rato ficasse longe do canto. No entanto, uma coisa estranha e inesperada aconteceu quando o eletrodo foi colocado no núcleo accumbens, uma via de dopamina que faz parte do sistema límbico. Com isso, os ratos fizeram exatamente o oposto. E em vez de evitar o canto, eles voltaram lá novamente só para receber o choque. Isso foi tão curioso que os ratos preferiam até esse estímulo ao invés da comida. Obviamente, os ratos não poderiam descrever esse desejo deles por isso. Por que eles fariam isso? Mas certamente a natureza repetitiva de sua busca por dopamina deixou claro que isso era algo que eles precisavam fazer. O aumento da motivação e da energia que a dopamina causa pode ser uma coisa muito boa. Mas quando seu cérebro fica ligado a comportamentos compulsivos que estimulam o caminho de recompensa de dopamina, vícios, então sua vida pode estar tão fora de controle quanto desse experimento dos ratos de Skinner. A Kushida tem um vício. Ela tem uma busca frenética por aprovação das outras pessoas sobre ela. Ela fazia de tudo para ter essa sensação de ser lembrada, de ser elogiada, de ser aquela que ajuda e apoia todo mundo. E aquele prazer que ela sentia fazia ela conduzir esse comportamento para fazer ela se sentir assim novamente, a ponto de viver por isso, se tornando uma espécie de vício. A Kushida sabe que o comportamento dela ultrapassa o limite funcional. O vício é uma compulsão avassaladora, baseada na alteração de circuitos cerebrais que normalmente regulam nossa capacidade de guiar nossas ações para alcançar objetivos. O vício leva a um uso contínuo de uma substância ou uma continuação de um comportamento, apesar das consequências extremamente negativas. Um viciado escolherá a droga ou o comportamento em vez da família, as atividades normais da vida, do emprego e às vezes até mesmo da sobrevivência básica. Ou seja, o vício é um resultado de comportamentos reforçadores e gratificantes sendo realizados de forma compulsiva, apesar de quaisquer consequências negativas. Uma característica principal é que há uma perda de controle sobre a quantidade de substância viciante. E aí que é o grande ponto do vídeo. Ela se sente bem com esse comportamento, ela gosta daquilo, aquilo é quase como se fosse a identidade dela. Só que ao mesmo tempo, isso também faz ela sofrer bastante. Kushida parece alguém bastante ansiosa, uma ansiedade que leva a comportamentos autodestrutivos como a automutilação. Ela de fato se esconde por uma máscara, tanto que ela sempre tratou bem as pessoas, só que de forma não genuína, vista que ela não se importa de fato com essas pessoas. Mas tinha um blog onde ela meio que despejava toda a sua raiva reprimida. E às vezes é isso que acontece quando buscamos incessantemente o prazer. Em um estudo recente, ratos recebiam uma recompensa toda vez que eles puxavam a alavanca. Os ratos rapidamente aprenderam a continuar empurrando a alavanca para obter mais daquela recompensa. E eles poderiam se envolver em mais comportamento que aumentaria a dose daquele reforço. Com o tempo, com o uso repetido de substâncias viciantes, o corpo dos ratos se tornaram dependentes daquilo para manter sentimentos gratificantes. Eles faziam ação, recebiam a gratificação, buscavam isso cada vez mais, até o ponto que eles se tornavam dependentes daquilo. O que acontece? Uma grande consequência negativa disso é que, embora muita dopamina seja estimulada ao redor do cérebro e haja fortes sentimentos de euforia, isso também faz com que os níveis de serotonina diminuam. E essa serotonina é um neurotransmissor fundamental
fundamental no sentimento de felicidade. Ou seja, devido a você se acostumar com aquele reforço, aquilo vai afetar os seus níveis de serotonina. Isso pode chegar a um ponto onde as atividades cotidianas que um indivíduo teria achado prazeroso antes, acaba por agora não trazer a mesma sensação de antes. Ou seja, a pessoa precisaria cada vez mais daquele estímulo para sentir a mesma coisa de antes. Ou seja, se a Kustida antes precisava apenas da aprovação de uma pessoa, agora ela precisava de 3 pessoas, e depois de uma sala inteira, não teria basicamente mais limites, pois o sistema dela iria se dessensibilizar com o tempo. O álcool é um bom exemplo de como a tolerância e a abstinência contribuem para o vício. Se uma pessoa bebe por muito tempo, seu cérebro se adaptará aos efeitos sedativos do álcool. O álcool ativa receptores no cérebro para o neurotransmissor GABA, que normalmente inibe a atividade cerebral. E após essa exposição alcoólica a longo prazo, dias ou semanas, o cérebro compensa diminuindo a capacidade desses receptores de funcionar. O alcoólatra agora é tolerante ao álcool. E o mesmo poderia acontecer com quem é dependente de café, por exemplo. Ou com uma Kustida que se tornou tolerante a alguns tipos de atenção, buscando novas sensações. E caso ela não obtenha aquele estímulo, ela acaba fazendo qualquer coisa para obtê-lo novamente, sem se importar com quem esteja no caminho dela. Então, por mais que aquilo seja o grande prazer dela, ter aquilo excessivamente e compulsivamente se tornou o desprazer dela. Seria bom ter dopamina o tempo inteiro, mas não é pra funcionar assim. O nosso sistema de dopamina evoluiu para alertar a gente para atender às nossas necessidades. Ele para quando a oportunidade acaba. Então você sempre tem que fazer mais para conseguir mais. Todos temos energia limitada, mesmo que as nossas aspirações sejam ilimitadas. E é esse que é o problema. A dopamina cria uma boa sensação quando você vê que um investimento de energia é provável que receba uma recompensa. E o nosso cérebro salva aquela memória, salva aquele evento dopaminérgico como evidência de que uma recompensa está próxima. Estamos vivos até hoje porque nossos ancestrais usavam ela para caçar, não para ficarem animados o tempo inteiro. A dopamina constante não promoveria a sobrevivência. Você correria atrás de tudo. Então sua energia seria baixa se uma boa oportunidade de caça aparecesse. Seu cérebro foi projetado para tomar decisões cuidadosas sobre como você gasta sua energia limitada. Se você está em busca dela o tempo inteiro, querendo cada vez mais e mais, você, além de gastar muita energia, você também vai se tornar dessensibilizado. Até talvez chegar a um ponto onde você vai precisar de estímulos gigantescos de prazer para o mesmo efeito. Por isso é tão difícil quando você compra um celular voltar a ter outro mais modesto. E a culpa talvez nem é nem sua, mas o seu sistema que se adaptou àquele estímulo. A dopamina funciona diferente quando reiniciamos o caminho da recompensa. Quando fazemos as mesmas coisas que levaram à recompensa, como quando a Kustida conduz um comportamento na expectativa de receber a validação e elogio dos outros, o cérebro libera esse hormônio muito antes da gente receber a recompensa. É a antecipação da recompensa que gera dopamina. É essa antecipação que geralmente nos faz sentir bem o suficiente para liberar o hormônio. E quando eventualmente já temos o que gostamos, o cérebro não libera mais esses hormônios. Então a gente espera se sentir bem, só que não sentimos isso exatamente. Isso se torna um novo normal. A experiência não corresponde às nossas expectativas e com isso ficamos desapontados. Além desse sistema de recompensa desregulado, Kustida tem um desejo de aprovação dos outros, que geralmente acontece com pessoas que não tiveram suporte básico de necessidades durante a infância. Tanto que às vezes até parece e é cogitado que ela tem um transtorno de personalidade narcisista. Para ser diagnosticado clinicamente com esse transtorno, é preciso atender 5 desses 9 atributos que é citado no DSM-5. Os que eu classificaria que ela tivesse seria uma sensação exagerada e infundada de sua própria importância e talento, convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre, necessidade de ser incondicionalmente admirado, uma sensação de merecimento e exploração dos outros para alcançar objetivos próprios. Eu marquei 5 desses que a Kustida apresenta. Alguns outros, como a empatia, eu precisava de mais informações sobre ela. Talvez essas informações estejam na novel, mas ainda não vi. Então sim, ela tem traços de narcisista, mas para confirmar o diagnóstico precisava de mais informações. Transtorno de personalidade narcisista é uma característica que aparece em um contínuo em toda a população. E por isso é inteiramente possível uma pessoa ter traços narcisistas, mas não ter nenhum diagnóstico de personalidade narcisista. Geralmente pessoas buscadoras de aprovação estão lutando contra uma baixa autoestima. Eles não percebem seu valor e que buscam isso nos outros. No entanto, qualquer conforto que eles ganhem não dura muito tempo. Não importa quanto reconhecimento eles recebam. Em breve eles estarão trabalhando por validação novamente. E como no caso da Kustida, em vez de ser genuíno, você trabalha para criar uma imagem que você acha que as pessoas vão achar atraente. No processo, você compromete seu eu autêntico, gradualmente se tornando menos honesto, menos natural e menos você. Afinal, quem é a Kustida verdadeira? O Enokoji faz essa pergunta. Aparentemente, as duas versões são imagens projetadas dela. A verdadeira talvez nem saibamos qual seja. Em um artigo fascinante sobre o verdadeiro eu e a autenticidade, o psicólogo já citado aqui no canal Roy Baumeister teoriza que o sentimento de autenticidade, ou a falta dele, vem de estar ou não agindo de acordo com a reputação que queremos. Ou seja, nos sentimos mais alinhados com o nosso verdadeiro eu quando alcançamos nossa imagem social desejada. Como explica Baumeister, se o objetivo principal do eu é integrar o corpo animal ao sistema social para que ele possa sobreviver e reproduzir, então cultivar uma boa reputação se torna uma preocupação primordial. E quando alguém tiver sucesso, mesmo que momentaneamente, haverá um sentimento
bem vindo de Esse Sou Eu. Como observou o psicólogo evolucionário Geoffrey Miller, os comportamentos não surgem apenas porque você se sente bem. Sentir-se bem evoluiu para motivar o comportamento que provavelmente tem algum retorno evolutivo. A boa sensação está lá para nos fazer mais desse comportamento benéfico. Então o que move a Kushta são dois pilares. A busca incessante por prazer, que pode de fato te deixar sem prazer, precisando de um estímulo sempre maior para compensar o prazer anterior, a ponto da pessoa não conseguir mais viver sem aquilo, e a necessidade de colocar a validação na forma que os outros percebem ela. Validação na mão de alguém que ela não tem controle, tornando ela uma escrava de aprovações. Isso está bem passível de acontecer com qualquer um de nós. Como um estudo recente mostrou que cada vez que recebemos um like ou outra pseudo-resposta de aprovação nas redes sociais, experimentamos um pico de dopamina. Isso nos faz perseguir o próximo alvo. Ou seja, e com isso você pode se tornar extremamente frustrado por não atingir o pico de resposta de aprovação anterior. No fundo, a Kushta odeia as pessoas que ela acaba agradando. Aquilo causa um dano nela. Mas assim como no experimento dos ratos de Skinner, o prazer que ela recebe agradando essas pessoas acaba borrando toda a percepção dela, trazendo efeitos colaterais depois. E a lição dessa personagem é sobre isso, a busca de prazer. Observe e perceba se algum tipo de prazer que você está tendo está de alguma forma te tornando dependente dele, dependente desse comportamento. Eu acredito fortemente que podemos nos viciar em qualquer coisa. E quer você queira ou não, a dopamina evoluiu para promover a sua sobrevivência e não fazer você se sentir bem. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.